Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao programa novo. Meu nome é Luciano Souza, eu sou analista de investimentos, professor particular, operador de ações e opções de ações. Vamos lá então para o nosso vídeo de fechamento semanal, uma semana onde os mercados tiveram aí uma continuidade do squeeze que vimos semana passada, explicando qual é squeeze. Muita gente comprada em put, e deu para perceber isso aqui pelo CPC do SP500, veja, no pico isso aqui chegou a bater 1,13%. E aí foi caindo, caindo, caindo. Deixa eu colocar isso aqui no diário, mais fácil para visualizar. Aqui, ó. Nos últimos dias ali, pelos 5 de agosto, chegou a bater 0,88 e lá no dia 29 de julho chegou a bater 1,04. Aí você alia isso com o fundo do mercado, ó, a mínima do mercado foi dia 29 de julho, exatamente o momento onde mais pessoas estavam tomadas em put. Quando o mercado acelera para cima em um gap de alta, o que acontece com essas puts? Elas perdem delta, tanto pelo deslocamento do preço quanto pela queda da volatilidade implícita, que foi expressiva, como nós vamos ver pelo VIX. Isso gerou um movimento de gamma squeeze. O que significa isso? À medida que o preço foi subindo, as opções foram desvalorizando, isso força o delta hedge, o dealer, a ajustar o delta hedge, o que foi retroalimentando o movimento de alta do mercado. Então, esse movimento dessas últimas 2 semanas foi capitaneado 100% por um movimento de derivativos, tá? E isso é algo muito importante de ser entendido, porque você não é pego no meio do tiroteio. Tá? Pelo contrário, você aproveita do movimento. Nós lá no grupo fechado, através do grupo de operações nos Estados Unidos, fomos muito felizes com as operações desses últimos dias. E ainda assim, não abrimos mão da proteção. Beleza? E o que é que nós temos aqui graficamente falando? Bom, o ativo está fazendo aqui um pivô alinhado na média de 20, aliado com esse outro movimento já atrás. Nós temos aqui fundo, topo. Não tivemos a confirmação desse movimento no 162. Então, o mercado ele pode fazer uma correção a partir daqui? Pode, sem problema algum, né? E aí, para cima, tem que vencer esse 111. E aí é muito interessante porque essa FIBA anterior aqui, ó, já está marcado lá na mesma região do 173, 175. Então, dá até para apagá-la e usar somente esse movimento maior aqui como referência. Tá aqui, ó. Então, se o mercado atual inferior, pronto. Se o mercado vencer 16209 em fechamento semanal, abrimos caminho para 175,20. Se voltar daí, até mesmo como um arrefecimento desse movimento de opções, a gente pode ver o inverso verdadeiro. E aí é muito importante analisar essa questão do CPC, porque veja, nós estamos ali no 0,76. As mínimas recentes do CPC foi justamente os pontos onde o mercado busca correção, né? Então nós tivemos ali, ó, 4 de agosto chegou a bater ali o CPC na casa do 0,69. O que acontece com o mercado no dia 4? Foi justamente o topo, né? Ali, ó, o topo, tá? Então percebe que quanto menor o nível do CPC, menos pessoas estão protegidas. E isso a gente vai analisando, tá bom? Então é um ponto bem importante. Índice emergente. Emergente deu uma bela reagida no gráfico semanal na média móvel de 20 períodos. No gráfico diário, bat- quase bateu o alvo da deriva, né? Voltou na média de 20, voltou na média de 50. Se vencer a média de 50, abre caminho para topo histórico. Fato. Se voltar daqui, aqui nós estamos em um modo sanduíche, né? Média de 50 por cima, média de 100 por baixo. Para o lado que romper, o mercado tende a andar. Emergente menos China, também na mesma configuração. Média de 50 por cima, média de 100 por baixo. Esperar o mercado romper para qualquer lado. América Latina, cai 0,8 ontem. Na semana também queda, 2,12 de queda. E a gente vê como que a América Latina está completamente na contramão do emergente, né? E tivemos essa falha de topo aqui no 35,50. Então estamos voltando para a LTA do movimento. E isso vem muito pautado pelo movimento de commodity versus tech, né? A América Latina não tem tech, e aí nós sofremos em detrimento disso. EWZ fechou na mínima praticamente da semana em queda de 3,57 e foi uma semana, cara, que foi. Eu vou abrir inclusive aqui para vocês e narrar o que foi aconteceu nesse movimento, tá? O que aconteceu nessa semana e que foi muito importante. Inclusive, se você não me segue no X, me segue lá, aqui ó, @noalvoluciano. Vamos lá.
Um gráfico para explicar o que fizeram os gringos, porque pode ser somente uma turma da Faria Lima comprando opções de EWZ, vai saber, né? O gráfico em questão é esse aqui, que ele mostra o fluxo de opções do EWZ, beleza? O que nós tivemos aqui, pessoal? 7 dias tem esse gráfico. No dia 4 do 8, aqui, houve um movimento muito anormal. Deixa eu dar números aqui para vocês. O que é normal de fluxo aqui nessa ferramenta? 1 milhão para cima, 1 milhão para baixo de direcional já é algo que me chama atenção, tá? Já é algo que me chama atenção. Quando tem algo muito acima disso, obviamente vai me chamar mais atenção ainda. E foi exatamente o que aconteceu no dia 4. Tivemos um volume ali de 5,7 milhões de direcional vendido. Houve uma compra muito grande de put, houve uma venda muito grande de call. E aí eu explico, né? 7 dias tem esse gráfico. No dia 4 do 8 rolou algo muito normal. Uma compra às 12 horas de put e simultaneamente venda de call. Pode ser uma venda sintética? Pode. Mas o ponto aí é entender a direcionalidade do movimento. Quando tem compra de put e venda de call, isso é direcional vendido em mais de 5,7 milhões de dólares em opções de AWZ. Foi o que aconteceu aqui no dia 4. Então, o que a gente já espera aqui? Que o mercado vai fazer um movimento baixista. Bom, fez o movimento baixista nesse dia. No outro dia, abre em gap de alta, coloca um pouco no bolso, não deu nem 20% do movimento do dia 4, e ainda assim o mercado foi fechar na mínima. Aí, na quinta-feira, passam o dia inteiro vendendo call, compraram put no final do dia, mostrando que temos um direcional vendedor. E aí o resto é história. O mercado caiu da forma como caiu ali. Então vamos continuar o textinho aqui. Na quarta-feira compraram call e venderam um pouco de put, nem 20% do lote da terça. Na quinta-feira, algo bizarro. Venderam call o dia inteiro e compraram put final do pregão, chegando a impressionantes 8,8 milhões de opções de AWZ. Percebe o tamanho da direcionalidade disso? E hoje? Bom, isso aqui foi postado ontem, né? Hoje compraram put, no momento que escrevo 12 horas, estão 800 mil direcional vendido. Finalizaram o dia com um pouco mais de 1 milhão, tá? Em opções de AWZ. Resumo, um dos movimentos mais agressivos que eu tive a oportunidade de acompanhar foi integralmente narrado no grupo fechado, e foi, tá? Do começo ao fim, e isso nos ajudou muito a não largar a proteção do BOVA, a operar vendido em Itaú, operar vendido em Banco do Brasil, operar vendido em Bradesco. Foi muito importante ter acompanhado isso daqui, ter entendido o movimento, ter usado corretamente a leitura para realmente fazer o que tinha que ser feito, tá? Foi muito importante essa semana, muito importante. E foram feitas várias postagens todos os dias, acompanhando na unha o movimento. E eu não sei onde vai parar esse movimento, nem tento adivinhar. Sigo análise técnica e quando casar análise técnica com opções, as coisas ficam bonitas. Números desses 4 dias. Menos 8 mil pontos do Ibov da máxima do dia 4 do 8 à mínima até agora do dia 7 do 8. Você tem noção do que são 8 mil pontos em 4 pregões? Isso é algo impressionante, tá, pessoal? Impressionante. EWZ 1,50, que foi mais, tá? 1,50 dólares da máxima para a mínima do EWZ do dia 5 do 8 até o momento 7 do 8. Que pancada. E aqui, inclusive, deixei o link do grupo fechado. No momento, o grupo está fechado, tá? Não tem vagas no momento. O grupo é limitado a 162 vagas, uma homenagem a Fibonacci, tirando os meus login. E aí, quem entrou, né, tá aproveitando toda essa leitura. Para você que tem interesse de vir para o grupo fechado, tem lista de espera. No momento, tem 3 pessoas na lista de espera. Essa rotação ela vai acontecer naturalmente, é normal. E convido você, para que quer acompanhar o meu trabalho, vem para o grupo fechado. No momento não tem como você assinar, mas tem como você vir para a lista de espera, para na hora que tem a vaga, você ter preferência ali na entrada do grupo, tá? Bem importante isso, porque foi uma semana que, cara, eu me orgulho muito de ter ajudado dentro do grupo fechado as pessoas se protegerem. Inclusive, eu quero usar 2 relatos aqui, né, que foram feitos lá no grupo mesmo. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, aqui, ó. Primeiro foi do amigo Thales, que com certeza vai comentar aqui no vídeo. Semana fantástica. É o mínimo para dizer. Condução da bolsa do topo ao fundo. Quem surfou, analisou as opções, se deu bem demais. Abençoado você, Luciano. Eu até mandei ali para ele. Amém, meu amigo, amém. Papai do céu abençoou muito todos nós. Humildade, pé no chão e fazer o que tem que ser feito. O Yuri mandou ali, ó, ótima condução e explicação, Luciano. E aí teve um outro relato aqui
que foi pela manhã, que foi do Azevedo. E esse aqui, em especial, eu quero mostrar para vocês, porque foi muito legal o que ele falou, cara. Isso aqui mostra bem o que eu prego aqui nos vídeos de fechamento, quando eu faço essas explicações e etc. Que é justamente a parte da proteção. E proteção, ela tem a ver com comprar proteção, ela tem a ver com você não comprar ativos, ela tem a ver com você não se expor ao momento desnecessário. E foi justamente o que vimos essa semana, tá? Então isso é algo realmente bem importante. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, esse aqui foi o comentário do Azevedo. Apenas 3 dias no grupo. Só tenho a agradecer por não ter perdido dinheiro, pois antes, com quedas, já saía comprando e me ferrava com a continuidade do movimento. Não fiz nada esses 3 dias, só conhecendo por enquanto. Na próxima semana quero começar para valer. Para valer. Valeu, Luciano. E é exatamente isso. Tá. Então, cara, só de ter ajudado a turma a não ser caçadora de fundo, eu já fico muito feliz mesmo, muito feliz. E isso vem muito pautado nessa análise que aconteceu, tá? Então, é isso. Vamos seguir ali para o que os gráficos têm a nos dizer. E aí, ó, olha que louco, né? A máxima do movimento que foi dia 4, tá aqui, ó, dia 5 de agosto. Tá aqui, máxima 36,81. Mínima de ontem, 35,22. Cara, $1,60 reto. Isso é algo realmente muito forte, tá? E segue muito a dinâmica do vídeo de quinta, né? Onde eu falei, olha, perdeu a média de 20, diferente das outras vezes que o mercado segurou nela, agora perdeu, a chance maior é vir buscar a média de 50 e 200. De fato, o fez, né? Então, um movimento muito técnico. E aí agora, tenho que falar, do jeito que eu vou falar ali do Ibov, chegamos em zona de suporte. Então, a minha expectativa no momento é que o mercado faça pelo menos uma tentativa de fundo por aqui. Isso quer dizer que o mercado vai parar por aí e vai voltar tudo? Não necessariamente, porque não dá pra gente ser prepotente aqui de tentar adivinhar o que o mercado vai fazer, e nem é esse o meu objetivo. Eu quero ser reativo ao mercado. E, dito isso, uma vez que perde a média de 20, busca a média de 50 e média de 200, e temos aqui uma LTA. Então, é um cluster de suporte importante. É esperado, sim, uma reação. Tá? SPY. SPY, não vou me estender aqui na explicação, porque eu já falei aqui, expliquei o que foi o Gamma Squeeze que aconteceu. Foi exatamente daqui que partiu o movimento. E aí o mercado faz essa puxada impressionante de 730 até os 776. E temos aí o mercado marcando novo topo histórico essa semana, com uma baita divergência no OBV, é verdade, tá? Mas nós já vimos isso acontecer antes, então não é uma coisa que tanto me preocupa, a não ser no diário. No diário me preocupa. Porque veja, quando o mercado sai lá da mínima de abril e faz esse movimento super agressivo, o OBV vai acompanhando. Não chegou a renovar fundo, é verdade, mas dentro do movimento anterior, que era este topo aqui, o mercado ele consegue renovar e vai embora. Agora não, cara. Agora o mercado ele não consegue renovar o movimento. Então é algo que me chama a atenção. Isso não quer dizer que aí seja topo, friso, tá? Apenas que parou numa região técnica. SP Futuro, mesma leitura, não vou me estender aqui. E aí o interessante aqui do SP Futuro é que finalmente buscamos o alvo desse fundo topo fundo lá, ó, outubro 22, topo 24, fundo 25, confirmou pivô e cravou o primeiro objetivo lá em 7,787. Tá lá, cravado no centavo. No centavo. Para quem assiste os vídeos de fechamento aqui, sabe que essa fibra está marcada aqui há miliano. Então, é aí o estudo fazendo completo sentido, né? A máxima dessa semana foi 7793 e a FIBA em 7787. Olha qual impressionante é isso aqui, né? E aí, beleza, vamos ver o que o mercado vai fazer essa semana. Nasdaq não rompeu o topo histórico, ainda tem lenha para queimar. Tá brigando aqui numa LTB do gráfico diário, ó. Liga esse topo, liga esse topo, liga esse topo, liga esse topo. Temos uma LTB aqui. Segurou na média de 50? Segurou na média de 50. Inegável. Se romper a LTB, mira topo histórico? Sim, senhor. Se voltar daqui, tem médias como suporte. Dow Jones
renovou máxima histórica, foi por aqui onde começou o movimento mais forte e a gente antecipou isso através da continuidade do movimento apontado ainda semana passada, né? Então, um movimento extremamente técnico. Foi buscar a parte alta desse canal no gráfico diário, uma correção que seria completamente natural. 2000 não chegou a renovar topo histórico, tá? Mas veio cumprir o teste de topo aqui, então foi um movimento muito técnico. Se romper esse 3050, abre espaço para correr, mas aqui eu tenho uma divergência muito forte, tá? Muito, muito forte. E aqui me chama muito a atenção o 2000, porque lá na mínima de abril, março de 27, quando o mercado começa a correr, nós não temos nenhuma divergência aqui, ó. O mercado vai, 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 vai. Agora nós temos uma divergência gritante, porque está testando um topo com uma divergência no ABV muito grande. Inclusive, como é que ficou o Dow Jones? Dow Jones não tem nenhuma divergência, continua muito forte, tá? T10, juros dos Estados Unidos, fecha a semana em queda de 1,46, arrefecendo um pouco do movimento da semana passada. Podemos ver aqui um ombro cabeça a ombro, se perder a neckline, podemos, mas por enquanto segue acima de todas as médias, mirando 4.800. Por baixo tem média de 20, se perdido mira média de 50. DXY, esse aqui rolou intervenção no iene, né, por parte do BOJ e do Fed, o que derrubou o DXY, afinal venderam euros para poder comprar iene, né, e aí o movimento aconteceu. E bom, temos aqui o ativo, depois que perdeu a média de 20, buscou 50, perdeu a 50, buscou 200, perdeu a 200, perdeu a 100, mira na 200. Então, por enquanto, movimento técnico, estamos aqui numa LTA de um gráfico semanal, uma média de 20, é um ponto de suporte importante, com certeza. Vamos ver o que o mercado vai fazer por aqui. Mas aí eu quero dar uma atenção a este cara, VIX. Vamos olhar a última vez que tivemos um fechamento semanal a 14,87, ou seja, abaixo dos 15. Vamos ver? Vamos lá. Última vez, julho de 2026, dia 6 de julho. Na semana seguinte, explode. Anterior a isso, maio de 26, na semana seguinte, estresse. Anterior a isso, aqui, que aí foram essas mínimas aqui, ó, que chegou a bater lá em dezembro 25, 13,50. E aí depois foram longos 3 meses de inverno, onde o mercado sai de um VIX a 13,60 e foi parar lá em 35,40, explodindo a volatilidade implícita. Então a única dica que eu dou aqui para vocês, que eu sempre falo isso aqui, é VIX abaixo dos 16,15, você compra proteção. E comprar proteção, eu explico isso com muito mais detalhe lá dentro do grupo fechado, não é você sair comprando put a seco. Isso é loucura. Loucura. Tá? Você monta uma estrutura um pouco mais longa, deixa o mercado fazer o que ele bem quiser, até porque você também vai ter ponta comprada. A ponta comprada tá indo, cara. Deixa arder. Né? Ontem eu passei compra de SpaceX e deu 15% ontem. Lunar também deu trade essa semana, também dando mais de 20%. Então você tem as suas pontas compradas, mas você não abre mão da proteção porque o VIX é nosso amigo de todas as horas, tá bom? DBC. DBC fazendo uma correção no gráfico semanal, por enquanto, movimento técnico. Gráfico diário tem aquela cunha, né, que eu comentei com vocês. Vamos ver se vai confirmar o rompimento disso aqui. Me chama muita atenção o OBV desse negócio correndo. Minério de ferro na semana bateu na média de 200 e reagiu, movimento extremamente técnico, né? Nada de anormal nisso aí. Agora vamos ver se vence as médias no diário. O petróleo fez uma correção técnica na média de 50, média de e na retração de 50%, voltou. Agora vamos ver se vai vencer essa média de 9 para poder mirar a média de 100 e topo anterior. E aí eu tenho poucas dúvidas de que para esse petróleo voltar a estressar, vem do Oriente Médio a brincadeira, tá? Então vamos ver se não tiver estresse esse final de semana, a gente tem espaço para esse petróleo fazer super trend de baixa pela média de 9, mirar a média móvel de 200 lá na região dos 80. Se tiver estresse esse final de semana, esse negócio quebra essa média de 9, média de 20, mira de novo, média de 100. Beleza? Muito bem. Com a queda dos juros e principalmente com o payroll que saiu na sexta-feira, tirando um pouco de pressão dos juros e também do Fed, o ouro esticou. E para quem assistiu o vídeo de fechamento semanal da semana passada, pô, zero novidades, né?
Zero novidades. Fez o triângulo, veio na média de 50, rompeu, veio na média de 100. Confesso que eu fui um legítimo alfaceiro. Nós pegamos GLD lá no grupo fechado, saí com 30% e o negócio foi dar mais de 150%. Então, minha condução foi uma merda. Sempre sendo muito humilde aqui com vocês e me parabenizando pelos acertos, mas também fazendo a autocrítica aqui quando eu erro, porque é assim, mercado financeiro é desse jeito, né? Só não erra nesse negócio quem não opera ou é mentiroso. E a minha condição aqui não foi legal. Veio bater média de 50 e média de 20 do semanal, média de 100 do gráfico diário. Aqui era o alvo técnico. Aqui era o alvo técnico. Tá? Agora, uma correção na média de 9 seria completamente normal para poder agredir de novo essa média de 100, quem sabe ir buscar a média de 200 e romper essas médias do semanal. Na prata, movimento parecido, fez o fundo topo, o OBV já cantava esse movimento e foi, né? Vencendo média de 50, abrindo espaço para ir buscar a média de 100 e média de 20 lá no semanal. Europa, EFA, renova topo histórico, confirma pivô de alta, já veio buscar o primeiro objetivo do gráfico diário, baita movimento, cara, baita movimento. Londres também renova topo histórico, mas não, renovou semana passada, essa semana ficou de lado. Pode ser uma bandeira de alta aqui? Pode ser uma bandeira de alta, aproximação das médias, seria a ideia. Alemanha renova topo histórico, bonito movimento, explodiu aqui depois que rompeu a resistência do 25.500 e indo, né? Acionou 9,3 de compra no diário. França também renova topo histórico, estávamos esperando isso em um bom tempo. Gráfico diário foi no objetivo de 100%. E olha que legal, né? Pivô alinhado em média e tá lá, alvo de 100%. Belo movimento. Itália também renovou topo histórico, tá bem forte, tudo tranquilão. Suíça. Suíça é defesa, né? Mas também renovou topo histórico. Também renovou topo histórico e está indo, guiado pelas médias. Euro 50 também renovou topo histórico, está indo muito bem. Gráfico semanal deu aquele 9,3 de compra e foi embora. Nikkei. Nikkei Tóquio. Acionou o PC de compra no gráfico semanal. Vamos ver se vai desenvolver esse movimento agora. Para cima mira topo anterior. E aí eu tenho poucas dúvidas de que o topo histórico da Nasdaq começa na Ásia. Tá? Então, se as bolsas da Ásia engatarem essa super tendência aqui pela média de 20 no gráfico semanal, mira topo histórico e aí naturalmente Nasdaq faz o mesmo movimento. O diário venceu média de 9, está ali na aura da média de 20, por cima tem uma média de 50, então esperar para onde que vai romper isso daqui. China 50, reagiu na parte baixa da lateralização, para cima mira a parte alta, sem novidades. Hong Kong 50 foi bater na LTB do gráfico semanal, média de 200 do gráfico diário, baita movimento no diário, tá? Baita movimento. E agora, se vencer essa LTB do semanal, abre caminho para a LTB longa lá em cima. Hong Kong Tech está testando uma LTA que outrora servia como suporte, agora serve como resistência. O gráfico diário está tentando fazer aqui um pivô alinhado em média. Temos aqui ó, fundo, topo. Se conseguir fazer esse movimento para cima de 4, 5 mil, vai abrir um belo espaço para cima. Coreia, diferente de Tóquio, não conseguiu romper a máxima da semana passada. Pelo contrário, no diário aciona um PC de venda na média de 20. Para baixo tem a média de 200 como suporte. Lembra que eu fiz essa marcação aqui no começo da semana? Pois é, tá exatamente o mesmo critério, tá? Então para cima tem que vencer essa região dos 7.300 e para baixo perder a região dos 6.600. Para o lado que isso aqui andar, o mercado tende a correr. Taiwan. Taiwan, mesmo movimento de Tóquio, acionou aquele PC de compra, para cima mira topo anterior. Gráfico diário tem uma média de 50 aqui como resistência, passada aqui mira topos anteriores. Índia. Índia, batendo média de 50 e média de 200. Só para falar, para você que é novo por aqui, tem muita gente que chega aqui pelos vídeos de fechamento semanal. Primeiro, seja bem-vindo. Segundo, espero que esteja gostando do conteúdo. Terceiro, não são todos os vídeos que eu faço essa análise tão criteriosa dos mercados internacionais, tá? Somente vídeo semanal e mensal. No gráfico diário, que é de segunda a quinta-feira, eu faço somente as bolsas dos Estados Unidos e as métricas de risco. Não falo no detalhe de Europa, Ásia, não falo, beleza? Muito bom. Então, Índia tem aqui um pivô alinhado na média de 20. Vamos ver se esse cara vai conseguir fazer esse movimento. E aí, para tal, tem que vencer lá a região dos 25 mil dólares. Austrália
Para quem acompanha vídeo de fechamento, realmente não está surpreso, cara. A gente vem falando desse alargamento aqui há muito tempo. E Bolsa da Austrália renova topo histórico e está indo buscar a parte alta do canal. Que belo movimento, que puxada essa semana, hein, cara? Que puxada. Bitcoin segue na aura ali da média móvel de 200 períodos no gráfico semanal. O gráfico diário fez um movimento na média de 50. No vídeo mensal, inclusive, eu expliquei sobre o que foi o negócio das Cold Wallet, né, que deu problema semana passada, que não teve nada a ver com a estrutura da blockchain em si. E, bom, tecnicamente falando, esse negócio segue mirando a média de 100 lá em cima. Ethereum está na média de 100, vence aí, mira a média de 200. O gráfico semanal está na média de 20, passada aí tem espaço para correr. Dólar. Dólar de lado há 2 semanas, muita volatilidade. Ontem deu uma boa devolvida, e aí tem muito a ver com o DXY, né? Para baixo tem que perder 5,05 e para cima tem que vencer a região ali dos 5,14. E o euro deu uma boa devolvida, né? Chegou a correr durante a semana, mas volta abaixo da média de 100, média de 50 no gráfico diário, média de 20 no gráfico semanal segue sendo preservada. Vamos ver como o mercado vai se comportar nessa região, beleza? Ok. Vamos seguir então para o mercado local. Tomar uma água. Vamos lá. DI na semana. Deixa eu mudar nossa configuração aqui para semanal. Opa. Semana acima. Tá ali. Beleza. Então na semana tivemos um DI caindo 0,60. Foi uma semana curiosa, né? DI cai 0,70, Ibov cai 3,10, dólar cai 0,14 e índice cai 3,40. Correlação foi pro cacete essa semana. Tá louco. Vamos lá. DI. DI na semana fecha na média de 20 períodos. Confesso que o candle de quinta-feira me assustou bastante, porque estava renovando o máximo da semana. Mas ontem o mercado engata aquela super trend que a gente falou na semana passada. E tá indo, cara. Deixou aqui um 9,3 de venda no gráfico diário. Perdi essa média de 100, abre caminho para a média de 200. E aí corrobora com a visão do Ibovespa continuar num ambiente de lateralidade, que é o que nós vamos falar na sequência. Ibovespa na semana vem bater a parte alta desse nessa média de 20 no gráfico semanal. Lembra que algumas semanas atrás a gente falou da preocupação disso aqui ser um calcanhar de pivô de baixa? Ainda existe essa possibilidade? Existe sim, tá? Existe sim. Se o mercado romper isso aqui para baixo, moiou o pote inteiro, tá? Mas temos que falar da lateralidade que estamos trabalhando desde o dia 10/7, aquele candle lá expressivo. O que nós tivemos naquele dia? De lá em diante, o mercado ficou dentro de uma lateralidade. Como que você opera a lateralidade? Você compra baixo, você vende alto e você só aceita a confirmação se o mercado venceu o 111. Pois bem, o Ibov não vence o 111 no 178,500. Tentou uma, tentou duas, tentou três, tentou quatro, tentou cinco. E aí quem está no grupo fechado sabe que aqui, ó, quando o mercado larga essa sombra, eu mando lá e eu vou mostrar isso aqui para vocês, cara. Vou mostrar para vocês aqui. Sombra. Tá aqui. 31/7. Tá aqui, ó. 31/7. Que dia foi 31/7? Aqui, ó. 31/7. Neste dia, quando falha essa região, eu mando mensagem no grupo fechado. Ibov, outra sombra. Outra sombra, quem está em BOVA T185 mantém. Quem está fora, entra. Proteção. Aí no dia seguinte o mercado agride de novo. Nada a fazer. No dia 3, eu te recebi várias perguntas no dia 4, né? E aí, Luciano, vamos sair da proteção, vamos sair da proteção, vamos sair. Eu falei, calma, minha gente, calma, deixa o gráfico falar. Se não fechar acima de 178,500, ficamos na proteção. Aí no dia 5, e aí foi onde começou aquela brincadeira lá dos gringos, falei, não, a gente não vai sair da proteção, não. O alvo técnico dessa proteção seria a média de 20. Tanto verdade que quando bate na média de 20, aí eu posso buscar aqui para vocês. Aqui, BOV, quinta-feira. Foi, quinta-feira. Tá aqui, ó. Presta atenção na mensagem que eu mando quinta-feira ao meio-dia e 49 horário de Brasília. IBOV. Todos atentos a MM20 do diário e MM100 no 60. Aí é o ponto onde na subida, desde os 170, o IBOV reage. MM20 diário. Então, para nós que temos proteção,
aí é um ponto de suporte a ser monitorado. Não vou queimar largada. Não basta bater para sair zerando a proteção, e sim deixar alguma reação no 60. Atentos. Essa reação não aconteceu. Tá lá, ó. Bateu e o mercado não reage. E nós continuamos na proteção. Eu, inclusive, até falei sobre Itaú. Ó. YouTube, trava de baixa, voltou a acelerar no spread, seguimos. E perdeu média de 20 e veio buscar a média de 50 e 200. E aí, agora sim, você pode falar. Ontem eu mandei lá no grupo fechado, tá mais para cima. Cadê? Tá aqui, ó. Ibov. Cumpre o objetivo técnico da parte baixa do canal diário. Lateralização. Zerar a proteção, zerar Itaú. Deu 52% da proteção e 70% na trave de Itaú. Explicando sobre a saída do Ibov do Itaú. Eu não sei se o mercado vai continuar caindo ou vai segurar, mas eu tenho que saber o que eu vou fazer em zona de suporte, assim como foi comprando proteção lá em cima na zona de resistência. Não quero adivinhar o que o mercado vai fazer. Eu quero ser reativo ao que o mercado está fazendo. E assim seguimos. Então, por conta disso e por conta de toda essa explicação, eu zerei a proteção aqui. Poxa, Luciano, mas e aí? Se o mercado abre segunda-feira caindo, aí pode ter certeza que vai dar uma oportunidade nos 60 minutos e a gente volta para o trade, não tem problema nenhum. Mas eu tenho que ser racional e fazer aquilo que o gráfico me passa a informação para fazer. E o que, que nós tivemos aqui? O mercado falhou lá em cima, está falhando aqui embaixo. E pela segunda vez, tá vendo? Ó? Falhou aqui também nesse dia 21/7. Agora, novamente, foi a mínima do dia de ontem. Presta atenção onde é que está o 111 aqui, ó. 172, 167. A mínima de ontem. 172, 131. Cara, cravado. Então, tecnicamente falando, com tudo isso que eu expliquei para vocês, olhando aquele gráfico do DI, temos espaço sim para que isso aqui seja o fundo dessa lateralidade. E voltemos à dinâmica de lateralização. E aí o pregão de segunda-feira vai ser bem importante, né? Luciano, mas não te preocupa o Advanced Breakdown do OBV? Pô, eu sou o que mais está preocupado com isso aqui. Porque se confirmar esse rompimento de 172 aqui, o caminho natural é vir no 68, que é lá no fundo anterior. Tá? É isso. Tem muito o que alongar no papo aqui não. Vamos lá. Icon. Segue naquele canal de baixo do gráfico diário, mira a parte baixa do canal. IX. Também, e aí nós temos um problema aqui no IX, tá? Temos um problema nesse cara. Por quê? Se isso aqui vier perder este fundo, nós temos um pivô alinhado na média de 100 períodos. E aí nós temos um problema. Aí nós temos um problema. Então, muita atenção aqui, tá? Muita atenção aqui. E FNC parou no teste de topo 19.200, veio buscar a retração de 17.866. Perder ali, mira 17. E mate. Bateu no suporte das médias. E aqui nós temos um cluster de suporte importante no gráfico diário. De todos os índices, continua sendo o que mais está interessante. E vamos ver se vai sair um pivô alinhado nesse monte de média aqui no gráfico diário. Seria bem interessante, tá? Todas as médias por baixo aqui como suporte. Se não for região para segurar aí, meu parceiro, vai ser o quê? IMOB. IMOB até que segurou essa semana por conta da queda do DI, né? Mas continua em super trend de baixa no semanal e no diário. Bem feio, diga-se de passagem. Utility cai 2%, média de 9, média de 20 como resistência, para baixo tem média de 50 como suporte. Gráfico diário, atacando de novo média de 200, PDI mira no fundo anterior. Dólar, já falei lá fora, segue numa lateralidade aqui no gráfico diário, para cima tem média de 50, para baixo tem suporte nos 5,100, esperar para qual lado vai romper. E o índice tomou a traulitada de 3,39%, lembrando que tem vencimento de índice nessa próxima semana. Fechamos com contango isso aqui. Vamos calcular. Taxa atual de juros 14%, dividido por 252. Essa é a taxa diária. Nós temos 3 dias para o. 3 dias. Então isso daqui vezes 3, vezes o preço do Ibov. 172.513. Mas é por cento, né? 0,1666.
Então, 172, 513 vezes 0,16, 6667%. Então, vai dar 287 pontos. Então, IBOV mais 287 pontos, 172, 513, 172.800. Esse seria o valor que o índice deveria ter fechado ontem. Próximo dele, fechamos a 172.670. Se a matemática não falha, vai abrir em gap de alta segunda-feira. Vamos ver. Então, índice futuro perde aquele canal amarelo, volta para dentro do canal vermelho e abre caminho para a parte baixa do canal. O ponto aqui é que nós estamos em uma região de demanda de gráfico semanal, tá? Então é uma região para lá de importante que já serviu como suporte outrora. Não gosto de olhar gráficos longos do índice futuro, mas para esse tipo de situação de resistência longa, suporte longo é bem importante, tá? Bem importante mesmo. Assim como lá em cima, ó, quando o índice para naquela região ali de topo, se a gente projeta isso lá para trás, era uma região de oferta, mas de muito tempo. Mas não é pouco, não, é muito tempo, entendeu? Então a gente percebe que é uma região que faz total sentido. Tá? Lembrando que o índice futuro nada mais é do que o Ibov com a taxa de juros. Tá? Por isso que a gente fala, não, mas o Ibovespa nunca esteve 315, verdade, mas se você aplicar a taxa de juros de todo esse período ao Ibovespa, esse foi o valor que deveria estar, entendeu? Então, nós temos aqui uma região de demanda. Vamos ver como o mercado vai reagir aqui nessa região, tá? Muito bem. Axia. Cara, a Axia performou muito bem essa semana. Conseguiu subir 0,44 para uma porrada generalizada que o mercado deu. E, bom, diário está num sanduíche ali, média de 200 e 100 por cima, média de 50, 20 por baixo, e esperar para onde o mercado vai romper, assim como no semanal, 20 por cima, 50 por baixo. B3 voltou na média de 50 do gráfico semanal, região de demanda. No gráfico de 60 minutos voltou, no gráfico diário voltou numa região de lateralidade. É esperado a reação nessa região dos 15. Banco do Brasil, esse aqui apanhou sem dó. Parou lá na média de 100 do gráfico diário e nós surfamos esse movimento no grupo fechado através de opções. Veio buscar a parte baixa do canal mais média de 50 e é esperado a reação. Afinal, está num triplo suporte, né? Bradesco voltou numa região de demanda lá no gráfico semanal. Tem espaço para vir buscar os 16,85 no gráfico diário? Tem espaço, mas está numa região de demanda do gráfico semanal. Então, uma reação aí seria completamente normal. BB Seguridade, fomos felizes no grupo fechado. Tivemos uma venda bem sucedida no papel, veio bater o primeiro objetivo ontem. Daí para baixo, mira média de 50 no gráfico diário. BOVA11, a mesma explicação do IBOV do índice, não vou me estender aqui. BPAC, esse aqui apanhou legal ontem, tá? 4% de queda, sendo que na semana caiu 5%. Então você vê que só ontem foi responsável por 80% do movimento da semana. E aí, novamente, veio buscar a média de 50 no gráfico semanal e 50 no gráfico diário. É uma região que espera-se reação. Vamos ver como o mercado vai trabalhar por aí. Embraer é nosso cavalo de ouro lá no grupo fechado. Tá muito bom, tá muito bem, tá muito legal. E o papel segue bem, cara. Vence o 61 de FIBA no gráfico semanal, abrindo simetria, o endereço é lá no topo histórico. O OBV já tá indo e tá tudo bonito. Segue o baile. Itaú cai 5% na semana, fomos felizes em Itaú. Veio buscar o objetivo da média de 200 no gráfico diário e retração de 618 de 40 com 50. O OBV não veio junto, então acredito que realmente essa região aí é um ponto de suporte muito importante, até mesmo pela média de 50 no gráfico semanal. E detalhe, hein? Se o mercado volta daí no gráfico semanal, vai deixar um pivô alinhado na média de 50, tá? Fica legal. Petrobras, essa daqui moeu uma galera ontem, tá? Moeu uma galera. Percebe que eu não falei de opções de Petro aqui em nenhum momento. Em nenhum momento eu falei de opções de Petro aqui. E aí eu mostro aqui para vocês o que foi que eu mandei na quinta-feira. Vamos lá. Quinta-feira, 3 horas da tarde. Aqui, ó. Mandei no grupo de análise. Petro, segue totalmente lateral. Tem nada aí para fazer. É como mandei na análise pela manhã. Deixa eu pegar aqui a análise pela manhã. Tá aqui, ó. Petro, 10 horas da manhã. Estou sem norte para o balanço, graficamente falando. Papel em modo sanduíche. Média de 100 por cima, média de 20 por baixo. Pode vir em gap para qualquer lado. Realmente nada a fazer. E aí à tarde eu reiterei. Não consigo, assim como pela análise pela manhã, não consigo tirar nada desse gráfico que justifique um movimento para balanço, seja para cima ou seja para baixo. E como foi importante seguir o gráfico.
O papel abriu em 1% de alta e tomou uma socada de 3% reto. 3% em relação ao dia anterior, né? Porque se a gente colocar em relação ao dia, a gente está falando aqui de uma queda de 5% em relação à máxima do dia. Então foi muito forte esse movimento. E aí, meu, aí a galera de opção se machuca, né? Porque aí foi efeito Vana, foi um movimento muito agressivo e o papel abre caminho para a média de 50 no gráfico diário, tá bom? PetroRio caiu 5,5 na semana, gráfico diário está ali na média de 20,50. Confesso que o balanço de Prio me fez acreditar que o papel teria um movimento ascendente mais agressivo, mas não foi o caso. Tá? Não foi o caso. O papel seguiu o baile, tem uma LTA aqui por baixo no gráfico diário e vamos ver se vai reagir por aí. Localiza, na semana fechou 0,50 de alta, também reagiu bem, tá? E muito dessa reação veio ontem, no teste de demanda. Eu passei a semana inteira falando pro pessoal lá no grupo fechado, eu não vendo Localiza nessa região, pois nós estamos em uma região de demanda e o OBV aqui não me permite vendas. E foi muito importante ter respeitado isso, porque olha a reação que o papel teve ontem no final do dia. Sabesp cai 3% na semana, está numa zona de demanda semanal, zona de demanda diária. Não sou vendedor nessa região, mas reconheço plenamente que nós estamos na beira do precipício aqui no gráfico semanal. Se perde esse 26,70 aqui, esse negócio vai se fazer um pivô alinhado na média de 20 do gráfico semanal, abrindo caminho para a média de 100. E aí é porrada para baixo. Tá? Então, muita atenção nesse negócio, tá? Muita atenção. Small 11. Small 11 tem média de 100, 200 por baixo como suporte, a região de fundo anterior no 104 como suporte. Cara, aí era o alvo dessa queda, tá? Então, tinha local para reação, era aí. Suzano cai 3,70, como eu falei na semana passada, eu não brigo com média de 20 no gráfico semanal. Primeiro toque é muito difícil que o mercado vença e realmente não venceu. E aí teve derivativo que passou semana passada, inclusive foi um booster, né? Que aí o cara vendeu call financiando uma trava de baixa e o negócio veio que veio, tá? E aí voltou para a média de 50 e para LTB no gráfico diário ali. Vamos ver o que o mercado vai aprontar nessa região, tá bom? Vale caiu em 70 na semana. Pô, Luciano, você quer um 93, 92 de venda no semanal? É. Você está vendido? Jamais. Eu não vendo em região de suporte. Ponto. Assim como do diário, esse negócio já tem 14 dias de lado, não tem nada para fazer aqui. Mas eu chamo atenção para o OBV subindo. O OBV subindo. Mesmo com o papel de lado, o OBV está subindo. Então, uma hora, esse freio de mão vai ser solto. E VEG. VEG foi buscar a região do 48,88. Confesso que esse candle semanal não ficou legal, não. Tá? Mas no gráfico diário está bem bonito. Confirmou um pivô, voltou na média de 9. Isso aqui é o 9,3 de compra no gráfico diário. Caso acione para cima, mira 51 com 63, 54 com 40. Beleza? Então tá bem bonitinho o movimento aí, tá? Tá bem bonito. Vamos falar sobre os destaques da semana. POM cai. Caraca, 15%. Nossa. Foi buscar a média de 200 semanal e tá indo buscar o alvo do pivô, né? Não adianta brigar com a tendência. Magazine também parou na média de 9, parou na 50 do diário e veio buscar uma região de demanda no gráfico semanal e reagiu numa região de demanda. Cosan, porradão no semanal, veio buscar a média de 50 no diário, nada para fazer aí. Lojas Renner teve balanço ontem, chegou a cair perto de 15%. E aí até compartilhei no Twitter, lá no grupo fechado. Teve um pessoal lá no grupo fechado que pegou essa operação que eu vou narrar aqui agora. Passou uma operação atípica na quinta-feira em lojas Renner, numa posição semanal, ou seja, que vencia ontem. Um amiguinho colocou aproximadamente R$ 1 milhão nessa posição. Cara, não estou supondo aqui, né, que o mercado não seja eficiente, que exista inside trading, que exista qualquer tipo de manipulação no mercado, que exista qualquer tipo de uso de informação privilegiada. Longe de mim. Não estou fazendo isso, tá? Apenas estou narrando o que aconteceu. O amigo colocou R$ 1 milhão em uma opção que vencia em um dia. É difícil demais acreditar que alguém coloca R$ 1 milhão em uma coisa que vence no dia seguinte, sem que houvesse ali um grau excessivo de convicção. Tá? É realmente difícil acreditar. E bom,
papel abre rompendo essa lateralização que trabalhou por mais de um ano. E na quinta-feira, quando passou essa operação, eu falei lá no grupo fechado, pessoal, eu não vou nessa operação porque esse negócio está numa região de suporte. E digo mais, só existe uma forma desse papel romper essa lateralização tão longa, com um gap de fuga sinistro. Parece até que o mercado escutou. O papel abre caindo 9%, fechou em queda de 8%, chegou a cair mais de 15%, veio buscar uma LTA de gráfico semanal e por ali segurou. Aí saiu ontem no final do dia de que a empresa ontem atuou na recompra, o programa de recompra dela, ontem ela recomprou 25% do que ela quis comprar. E ajudou o papel a voltar de 11,43 para 12,39. Se a gente coloca aqui em relação à mínima do dia, cara, a gente está falando de um retorno de 8%. Né? Então é realmente impressionante, tá? MBRF cai 8%, segue numa dinâmica de tendência de baixa no gráfico semanal. O gráfico diário não venceu a 200, perdeu a 100, perdeu a 9, buscou a 20. Vamos ver se vai reagir por aí. Smartfit, porradão, fez um pivô alinhado em média com gap, buscou o primeiro objetivo para baixo, mira 17,44. Porto Seguro, a importância de não queimar largada. Eu falei desse couple rendo aí no semanal durante algumas semanas atrás. Mas eu também deixei bem claro que tinha que confirmar esse rompimento. Pois é, não confirmou. O papel sai de 55,50 para 50 pau reto. Perdeu média de 20, veio buscar 50, perdeu 50, buscou a 100, perdeu a 100, mira a 200. E é isso aí, tá? Vamos 3 cai 8%, parou na média de 20 no gráfico semanal. Para baixo, mira a zona de demanda. Gráfico diário parou na média de 100, perde a média de 20, mira a média de 50. Brava cai 7,70%. Está na média de 50 no gráfico semanal, média de 200 no gráfico diário. E vamos ver o que vai fazer por aí. E RBR, porradão, veio buscar média de 50 no gráfico semanal, um movimento bem agressivo. Média de 200 no gráfico diário. E tá bem feio, né? Principalmente que tá fazendo um pivô alinhado na média de 20. E o OBV já foi na frente. Vivo, porradão, acionou esse ombro, cabeça a ombro no gráfico semanal. Evidente que eu não sou vendedor aqui, o stop tá ridiculamente caro. Tá chegando no próximo fractal, que é a média de 100. Para baixo, mira 27,36 e média de 200 junto do alvo 2 do pivô. Banco do Brasil já falei, Minerva cai 6% na semana, segue numa região de demanda de gráfico semanal, de lado há várias semanas, não tem nada aí para fazer e boa. Do outro lado, CVC sobe 16%, fez esse ombro, cabeça a ombro aqui, pivô alinhado em média, para quem assiste os vídeos de fechamento diário viu que foi comentado disso aqui, e foi, né, cara? Acionou o gift, veio buscar um 166, belo movimento. Voltou na média de 9, só que é um 93 de compra. O ABV tá bem nessa história. Tá bem. Pão de açúcar, foi buscar a média de 200, agora tem que vencer 309 para poder confirmar o pivô alinhado em média. Fleury fez um movimento muito agressivo ontem, abriu um gap de alta, parando no 111 do gráfico semanal e largando uma estrela cadente no gráfico diário. Tem cara, tem jeito, tem focinho de correção isso aí, mas somente se perder a mínima de sexta-feira. Raia Drogasil também fez um pivô alinhado em média e está indo para cima, mira 21,04 e deixa arder. Cure 3 sobe 4,20 e nada para fazer, o papel está bem truncado no gráfico semanal e diário. Beleza? Então é isso aí. Meu muito obrigado pela presença de todo mundo. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para todo mundo. Que Papai do Céu possa ajudar todo mundo, nos permitir discernimento e sabedoria. E se de alguma forma esse vídeo ajudou você, não esquece de mandar aí para os amigos, né, cara? Tem tanta informação importante, educativa nesse vídeo. Vamos ajudar a disseminar a palavra do gráfico, né? Então, manda esse vídeo aí para os amigos e vamos que vamos. Pessoal, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Reitero, o grupo no momento está sem vagas, tá? Para você que quer garantir a sua entrada no futuro, é importante entrar na lista de espera. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você saber como é que funciona, coisa e tal. E vamos para frente. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, pessoal.